Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um momento delicado, difícil. Estávamos ali naquela capela, velando o corpo de um amigo de trabalho. Ninguém ainda estava acreditando que o Carlos tivesse morrido. Olha, quando recebemos a notícia do acidente em que ele tinha se envolvido, a minha ficha custou a cair porque a gente era tão próximo. O problema foi que, além daquela atmosfera de tristeza, aconteceu uma situação tão desagradável que só piorou. De repente, no meio do velório, uma mulher entrou pela porta da capela e foi o que bastou para se formar aquela confusão. A mulher do Carlos partiu para cima dela com tudo. O que está fazendo aqui, seu infeliz? A outra, ao contrário, respondeu com a maior calma do mundo. Aliás, pela sua expressão, devia estar muito triste também. Só podia ser pela morte do Carlos. Pelo amor de Deus, Sandra, será que nem nessa hora você dá um desconto? Eu não quero brigar, eu só quero me despedir dele. Será que eu não tenho esse direito? Não tem! Não tem! Vai embora! Eu não quero essa mulher aqui. Tirem essa mulher da minha frente, eu cometo uma loucura! Algumas pessoas se aproximaram, tentando conter a explosão da minha amiga. Seguraram a Sandra pelo braço, enquanto alguém dizia para ela parar com aquele... Imagine, no velório do marido, um escândalo. Só que ela não se acalmou. Chegou a dar de dedo na cara da outra. Sabe, eu nunca vi uma pessoa com tanta raiva. Olha, se ninguém tirar essa mocreia daqui, eu não respondo por mim. O que foi que você faz? Você me chama do quê? Mocreia. Quer que eu digite ou que eu soletre? M-O-C-R-E-Y-A. Mocreia! Olha, eu fiquei olhando aquela cena. Quer dizer, eu e um monte de gente ali, né? E me perguntando quem poderia ser aquela mulher. Agora, não sou bobo, né? Só podia ser alguém que fazia parte da vida do meu amigo. No meio da confusão, escutei aquela conversa ali perto e logo me dei conta do que estava acontecendo. A outra era ex-mulher do meu amigo morto. Eu nem imaginava que ele tinha sido casado uma vez. Que a Sandra, na verdade, fosse a sua segunda esposa. Pelo menos, ele nunca tinha comentado nada disso comigo. O pior foi que o bate-boca foi esquentando cada vez mais. A Sandra não permitia que a outra se aproximasse do caixão. Olha, eu já estava vendo a hora que as duas iam se pegar ali, na capela. Eu, naturalmente, já conhecia a Sandra. Já tínhamos nos visto algumas ocasiões. Mas a ex-mulher do Carlos, eu nunca tinha visto na minha vida. Olha, não sei o que me deu. No impulso, prevendo que as duas poderiam acabar brigando fisicamente, resolvi ajudar aqueles que estavam tentando diluir a confusão. Me aproximei, peguei a outra mulher pelo braço e com toda a gentileza do mundo pedi que ela me acompanhasse até lá fora. Ela não queria, mas eu insisti. Pedi que ela respeitasse o momento, né? E no fim ela acabou concordando. Olha, eu fiquei com tanto dó dessa mulher, porque ela parecia estar bem triste. E falou que a Sandra não podia fazer aquilo com ela, que ela tinha todo o direito de se despedir do ex-marido. E convenhamos, né? Claro que tinha. Olha, eu fiz de tudo para acalmá-la. Ela queria, de todas as formas, entrar de novo, ver se o Carlos, sei lá, ela queria se despedir do marido. Eu ainda me ofereci para levá-la embora de carro e falei que não era o momento. Pelo jeito atual,
mulher dela, não permitiria que ela fosse lá nem se despedir do ex-marido. Por sorte, pelas tantas, ela acabou se conformando. Graças a Deus, né? Seu nome é Giovana. Tinha sido casada com o Carlos durante 2 anos. E, segundo me contou, os dois haviam se separado porque ela tinha descoberto que o Carlos estava envolvido com outra. Adivinha qual era o nome da outra? Exatamente ela. Sandra. As duas, naturalmente, se odiavam. Não era a primeira vez que batiam boca. Inclusive, ela me contou que já tinham até se pegado no meio da rua. Parei o carro em frente à casa dela. Ainda ficamos ali mais um tempo conversando até que ela resolveu entrar. E ficou nisso. Nos despedimos, ela entrou e eu voltei lá pro velório. E, na verdade, pensei que nunca mais fosse vê-la na vida. Só que na semana seguinte, um sábado, lá por volta do meio-dia, para minha surpresa, havia alguém me esperando na saída do serviço. E para minha surpresa, repito, era ela. Naquele dia, eu tinha dito que a gente trabalhava junto, eu e o ex-marido dela, o Carlos. E ela disse que estava passando por ali e tinha resolvido dar uma passada ali para trocar uma palavra. Na verdade, ela queria saber se eu sabia o local exato do cemitério onde seu ex-marido tinha sido sepultado. Resumindo, dali mesmo fomos direto para o cemitério. Olha, podia ser impressão minha, mas ela ainda devia gostar muito dele. Claro que não perguntei nada, né? Até porque não queria me envolver no assunto que não era meu. Minha ideia era deixá-la ali no cemitério, diante da tumba do Carlos, e tomar o meu rumo. Mas aí ela pediu que eu esperasse um pouco, que ela não ia demorar. Fiquei ali só reparando. Sei que não era o local, muito menos o momento para isso, mas foi inevitável perceber que era uma mulher bonita. No fim, no impulso, depois, em vez de simplesmente deixá-la em casa, perguntei se ela aceitava almoçar comigo. Ela acabou topando. Falou que não tinha comido nada ainda, não tinha nem tomado café da manhã. Sabe, durante o almoço, a gente conversou sobre tanta coisa. Ela me falou um monte de coisa, inclusive, do tempo em que era casado com meu amigo. Por coincidência, nós dois estávamos sozinhos. Nem eu estava namorando, nem ela também. E podia ser coisa assim que eu estivesse só imaginando, mas não sei. Achei que tinha rolado algo mais entre a gente. Pelo menos um olhar diferente. Nesse dia, inclusive, trocamos telefones para manter contato. Olha, não vou negar. Depois que a deixei em casa, fiquei com a imagem dessa mulher no pensamento. E nos dias que se seguiram, a gente acabou trocando mensagens. Nada demais. Um bom dia, uma boa tarde, tudo bem? Na verdade, demorou um pouco para que eu a convidasse para almoçarmos juntos de novo. Dessa vez nos encontramos ali mesmo no centro. Só que, desde que ficamos frente a frente, deu para sentir que a atmosfera já era outra. Sei lá, a gente nem parecia mais dois estranhos. Depois do almoço, demos ainda umas voltas ali pelo centro. Até que na hora da despedida, criei coragem e fiz aquilo que já queria ter feito, desde que a gente tinha se encontrado. Incrível, né? Ela tinha sido mulher do meu ex-colega de trabalho. Eu nem a conhecia. Se ela não tivesse ido ao velório do ex-marido aquele dia, eu nem saberia da existência dessa mulher. E, no entanto, é para se ver como as coisas acontecem. Na hora de dar aquele beijo característico no rosto,
Até por notar que ele estava simpática aos meus avanços, fui direto na sua boca. Não foi um beijo assim, apaixonado. Até porque eu não estava seguro ainda, mas, para minha alegria, ela reagiu com toda a naturalidade do mundo. Sorriu, ficou me olhando assim, um pouco surpresa. E eu aí aproveitei e lhe dei outro beijo. Só que dessa vez, aproveitando a deixa, um beijo assim, digamos, um pouco mais demorado. Posso te ligar pra gente marcar de se ver? Claro que pode. Vou ficar esperando. Olha, incrível como as coisas acontecem. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, que tinha sido mulher, isso lá no passado, do meu amigo, a conheço no dia do velório do cara. Não é que, sei lá, a gente começou a simpatizar um com o outro, e mais do que isso, eu comecei a me sentir atraído por ela, e mais do que isso, ela também começou a dar mostras de que estava se sentindo atraída por mim. Olha, se eu não tivesse de voltar para o trabalho, juro que não a teria deixado ir embora. Enquanto ela caminhava, eu ainda permaneci ali parado, olhando na sua direção, até que ela sumiu no meio das pessoas. Olha, deu vontade até de rir sozinho. Enquanto voltava para a empresa, eu parecia até meio bobo, com aqueles sorrisos. O gosto da sua boca ainda permanecia ali nos meus lábios. Tanto que passei a tarde toda pensando nela. Lembrando de tudo, das coisas que a gente tinha conversado, dos beijos que a gente tinha trocado, até que por volta das 5 horas da tarde, lhe mandei uma mensagem e, sem pensar na sua reação, falei que queria vê-la de novo. Mais do que isso, confessei que não tinha parado de pensar nela. E ela acabou aceitando me encontrar no final do serviço. E olha, se os 2 ou 3 beijos que havíamos trocado foram assim, beijinhos, digamos assim, meio tímidos, desta vez a gente foi além. Até porque, nessas alturas, estava mais do que na cara que tanto eu quanto ela queríamos aquela aproximação. E olha, foram tantos beijos e tantos abraços. Se dependesse só de mim, teríamos ido além, mas ela achou melhor a gente ir devagar, nos conhecer melhor. De todo modo, claro que tudo mudou entre nós. Nossas mensagens, nossas conversas. Nos víamos praticamente todos os dias. E eu ainda levava para casa depois do serviço. Até que aconteceu a nossa tão sonhada primeira vez. E olha, foi simplesmente maravilhoso. Demorou um pouco para acontecer. Mas como valeu a pena esperar. Até que depois de um tempo, acabamos engatando um relacionamento sério. Eu a pedi em namoro e, para minha alegria, ela aceitou. Ficou assim meio pensativa no começo, mas no fim acabou aceitando. E só eu é que sei o quanto era maravilhoso estar com ela. Olha, eu comecei a me sentir como se fosse um adolescente, porque que aconteceu tudo assim de uma forma tão rápida. Fazia tanto tempo que eu não me apaixonava. Aí de repente me vejo ali suspirando, pensando nessa mulher o dia todo. Sabe, coisa assim que, sei lá, eu estava me sentindo um adolescente. É tão bom quando a gente se apaixona, né? De todo modo, eu estava vivendo um momento muito bacana da minha vida. Repito, fazia tempo que eu não gostava de ninguém. Quando estávamos juntos, parece que o tempo passava assim tão depressa que eu nem via. Ao contrário de quando estávamos distantes um do outro, em que cada segundo demorava uma eternidade para passar.
Fomos seguindo com o nosso namoro, eu a cada dia mais encantado, até que um domingo, lembro que eu passei na casa dela para apanhá-la. Aí dei uma paradinha no posto, ali mesmo, no bairro, para abastecer. E adivinha quem acabamos encontrando justamente ali? A Sandra, a viúva do Carlos. A última vez que as duas tinham se encontrado, tinha sido no velório e não tinha sido nada agradável. As duas bateram boca, quase se pegaram. Aliás, foi isso o que acabou nos aproximando, porque eu me dispus a levar a Giovana para casa. E foi graças a tudo isso que a gente acabou ficando junto. O detalhe foi que eu tinha ido até a loja de conveniência para pagar a gasolina. E quando voltei, a Sandra estava ali do lado do meu carro, discutindo com a Giovana. Ao me ver, ela olhou assim, surpresa. Aí deu um sorrisinho assim, meio amarelo, de deboche, sei lá, e perguntou: Lucas, não me diga que você e esse infeliz estão saindo. Pelo jeito o Carlos nunca te contou que ela aprontou com ele, né? Quando os dois eram casados. A Giovana retrucou, na mesma hora: Ei, mulherzinha recalcada, por que não cala essa boca? E por que você não sai desse carro e vem me fazer calar? Ela falou aquilo em tom de desafio e se virou para mim. Olha, cuidado com essa cobra, viu, Lucas? Você não sabe com quem tá se metendo. Essa aí vivia traindo o Carlos. E depois que ele descobriu e deu um pé na bunda dela, ela nunca se conformou. Não aceitou perdê-lo para mim. Cuidado, hein? Você tá correndo perigo. Olha que situação desagradável. Porque as duas começaram a bater boca ali no pátio do posto. A Giovana, inclusive, chegou a fazer menção de sair do carro. E para evitar que as duas se pegassem, eu tive de sair dali com a Giovana o mais rápido que pude. Claro que eu odiei ouvir tudo aquilo, porque, enfim, a Giovana, aliás, negou tudo. Disse que era tudo invenção da outra. Mentira. Que, na verdade, a traída era ela. Olha, sabe quando você fica sem saber em quem acreditar? Ela chegou a dizer, inclusive, que era por isso que a Sandra tinha tanta raiva dela. Fui eu que decidi me separar, Lucas. Viu? E foi porque eu peguei os dois juntos, o Carlos e essa mulher. Só que ele nunca aceitou. Ele que vivia atrás de mim, me pedindo para voltar. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Em quem acreditar, porque era a palavra de uma contra a outra. Se bem que convenhamos, né? Por ser coisa do passado, de quando a gente nem se conhecia ainda, eu nem devia me importar muito com isso, pelo contrário. O problema foi que fiquei com as palavras da Sandra martelando na minha cabeça. Ela chamando a Giovana de cobra, dizendo que ela vivia traindo Carlos quando os dois eram casados, e ainda me aconselhando a ter cuidado, insinuando que a Giovana podia fazer a mesma coisa comigo. Sabe, por mais que você não queira, quando a pessoa fala uma coisa assim tão grave, você não quer se deixar, mas acaba, sei lá, eu fiquei pensando, será que ela está falando a verdade? Será que ela realmente... Fiquei desconfiado, não nego, com o pé atrás. Porque era um comportamento que eu jamais podia esperar da mulher com quem estava namorando, né? No entanto, mesmo desconfiado, com aquela suspeita, a gente, até por eu estar apaixonado, continuou namorando de boa. Resolvi dar um crédito de confiança a ela. E assim prosseguimos com o nosso namoro. Só que volta e meia, eu pensava naquilo, naquela briga, aquela discussão entre as duas, e ficava recordando tudo que a outra tinha falado. E o pior é que a Giovana sentiu uma certa mudança do meu jeito em relação a ela.
por mais sutil que tenha sido. Não que tivesse mudado alguma coisa no que eu sentia, mas é tão difícil quando você tem uma coisa ali te envenenando, sabe? Uma lembrança que você quer esquecer, mas não consegue. Mesmo não querendo, aquilo começou a interferir no nosso relacionamento. Tinha vezes, por exemplo, que eu me pegava olhando para ela e me perguntando em pensamento: será, meu Deus? Será que é verdade aquilo que a Sandra falou? O que mais me atormentava era o medo de que ela pudesse fazer comigo o mesmo que tinha supostamente feito com ele. Olha, minha cabeça ficava a mil quando eu pensava nisso. Mesmo não querendo, fazendo de tudo para evitar, era uma coisa mais forte do que eu. E a verdade é que tudo isso acabou interferindo muito negativamente no nosso namoro. Sei lá, eu fiquei meio com o pé atrás, desconfiado. E ela notou, né? Até porque tem coisas que a gente não consegue disfarçar. Chegamos, inclusive, a conversar algumas vezes. Ela querendo saber o que estava se passando comigo, se eu tinha perdido o interesse nela. E eu sempre dizendo que não tinha nada a ver. Não era nada demais. Só que a pessoa percebe, né? Até que um dia acabamos tendo uma conversa. Na verdade, nem foi uma conversa, foi um monólogo. Porque ela nem me deixou falar. A gente se encontrou, mal trocamos um beijo. Ela meio que se retraiu, assim, na hora de... Em seguida falou aquilo. Olha, Lucas, acho que a gente não precisa insistir com essa lenga-lenga. Lenga-lenga? Como assim? Esse nosso relacionamento. Pra mim tá muito claro que você não quer mais. Tá louco pra terminar tudo comigo, né? Só não sabe como fazer. Ô, Giovana, o que você tá falando, mulher? Tem nada a ver. Você acha que eu sou bobo? Foram as únicas frases que ela me deixou terminar. Porque depois só ela falou. De saída, eu senti aquele estalo quando ela acrescentou. Olha, se você quer saber, eu também não estou me sentindo muito confortável com esse namoro, viu? Eu até tentei, mas preciso ser sincera com você. A grande verdade é que eu ainda não consegui esquecer o Carlos. Eu ainda gosto dele. Eu sei que ele morreu, que é um sentimento que não tem nada a ver, mas o que eu vou fazer? Além do mais, você tá tão esquisito comigo. Sabe o que eu acho melhor? A gente terminar. A gente pode seguir sendo amigo, se você quiser, claro, né? Porque eu acho bobagem ficar perdendo tempo aí. Esse nosso lance é que não vai atar nem desatar. Você não tá afim. Sabe, é só olhar pra tua cara. Você mudou muito. Ela ainda falou um monte de coisa. Que gostaria muito de que tivesse dado certo. Porque eu era um cara bacana, etc e tal. Mas que infelizmente ela não podia mandar no coração. Que era melhor a gente ser só amigos. Eu não sei. Talvez por estar envenenado com aquelas coisas que a Sandra falou. Eu senti aquele nó na garganta assim, mas para dizer bem a verdade, nem cheguei a tentar fazer ela mudar de ideia. Simplesmente a deixei falar, depois ela se despediu, me deu as costas e saiu caminhando sem olhar para trás. Fui incapaz de ir atrás. De dizer que não era aquilo que eu queria. Pelo contrário. Queria continuar com o nosso namoro porque estava gostando dela e no fim simplesmente a perdi. Ela se afastou de mim. Não me quis mais. Quer saber? Sei lá se aquilo que ela falou, que ainda gostava do Carlos, era verdade mesmo. Talvez nem fosse. É que ela percebeu que eu tinha mudado e com toda certeza devia saber do porquê, do motivo. Porque foi desde aquela discussão
entre ela e a sua inimiga número 1, né? Que eu mudei. Tudo por conta daquilo que a outra falou. Somente alguns dias depois é que eu a procurei. Só que aí já era tarde. Já não havia a possibilidade de voltar. Porque ela disse que a única coisa que tinha para me oferecer era a sua amizade. E para não entrar mais pelo cano, não sofrer ainda mais, percebendo a vontade dela, resolvi me afastar também. Como que eu poderia ser amigo dessa mulher se já estava gostando dela? Gostando do jeito que um homem gosta de uma mulher. Não tinha nada a ver com amizade. Eu só ia sofrer. Me afastei, mas quer saber? Nada me fez tirá-lo do pensamento. Incrível. Uma coisa que nasceu do nada. E de repente eu comecei a gostar dela e comecei a gostar cada dia mais e mais. Tanto que só me perturbei com aquela briga das duas, com todas aquelas coisas que a outra falou, porque estava começando a me apaixonar. Porque se não estivesse gostando dela para valer, não teria nem ligado. Aí a gente acabou se afastando, mas não consegui esquecê-la. O sentimento que eu tinha parece que cresce mais a cada dia. Só o que me resta agora é dar tempo ao tempo, né? Esperar. Só o que me resta é viver um dia após o outro. Porque sendo pelo fato de ela não ter esquecido ainda do ex-marido que morreu, ou pelo fato de ela ter ficado magoada com a minha mudança, seja pelo motivo que for, o fato é que ela não quer mais nada comigo. Não quer e já deixou isso bem claro. Então, o que me resta, meu Deus, se não tentar cada dia esquecer dessa mulher, esquecer que eu estou apaixonado, que eu voltaria para ela sem pensar, se ela só fizesse um sinal e dissesse que quer voltar para mim.